Bom, pessoal, vamos agora para a última semana da correção aqui dessa sequência de vídeos que eu estou fazendo para vocês, corrigindo as questões do PET 1, é semana 4, e o tema é sobre os indicadores demográficos. Não vou mentir para vocês, não. Essa é uma área muito importante, né? Uma área mais quantitativa, perdão, né? Questão de dados e tal, para a gente entender como está a situação de um país, de uma região, em questões de... Porque a política demográfica ela é muito importante, né? Então, assim, você tem que entender de política demográfica até para você deliberar verbas para uma região, entender o que está acontecendo e tal, mas, nossa, eu acho uma parte chata de estudar. Vou mentir para vocês, não. Eu lembro que na época da faculdade eu não gostava muito, até aqui também como professor, eu não sou muito fã, não, mas eu sei da importância, é fundamental. É a base do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, tudo que a gente tem noção aqui do Brasil, ele vem dessa geografia demográfica, né? Ela é muito importante. Eu não gosto é como caem as questões sobre demografia. Costuma cair, esse é um conteúdo do segundo ano, costuma cair bastante no Enem e nos vestibulares, mas eu acho meio chato, porque é uma questão meio de ficar lembrando e decorando, de certa forma, alguns conceitos. E eu não gosto de decorar conceito algum, assim, eu acho meio chato. É interessante entender o conceito, eu sempre tento trabalhar com isso. Né? Mas vamos lá, vamos começar aqui essa primeira questão da VUNESP. A VUNESP que está sempre produzindo várias provas de concurso público, tá? Além de vestibulares e tal. Então, o concurso público cai bastante questões da VUNESP. Essa questão 1 está assim. Embora o Brasil esteja entre os países mais populosos do mundo, sim, é o sexto, né? O Brasil foi ultrapassado pelo... O Brasil era o quinto até pouco tempo atrás. Ele foi ultrapassado pelo Paquistão. Hoje o Paquistão é mais populoso que o Brasil, provavelmente a Nigéria deve passar o Brasil também nos próximos anos. E o Brasil vai se tornar o sétimo mais populoso, mas durante décadas o Brasil foi o quinto. É o quinto maior do mundo, era o quinto mais populoso. Tem uns 2 anos atrás que o Paquistão passou o Brasil em população e deve passar a Nigéria agora também nos próximos 2 anos, ou até menos que isso. Ok, então o Brasil mais ainda é entre os mais populosos do mundo. Quando se relaciona a sua população total com a área do país, já sei o que é. Obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação de população e área damos o nome de densidade demográfica. Tá? É isso aí. Então, ela pega a população e divide pela área, né? Isso aí. Bom, o restante aqui não tem nada a ver, vou nem comentar. Taxa de crescimento é outra coisa, índice de desenvolvimento, não tem nada a ver índice de desenvolvimento, vai mais relação a IDH. Taxa de natalidade também, quantidade de nascimentos, fertilidade, tem relação com quantidade de pessoas por família. Então, não. O FRJ, o RRJ, eu acho que esse R aqui eles erraram, tá? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse R aqui, sei lá, deve ter um erro aqui. Bom, o envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Bom, a Europa tem uma qualidade de vida um dos maiores do mundo, né? Pelo menos é o continente mais rico do mundo, o continente europeu, então o mercado de trabalho lá é bastante disputado, as pessoas gastam mais tempo estudando, se formando, muitas pessoas conseguem um emprego, então, após os 30 anos, então eles se dedicam à carreira, acaba que as pessoas têm menos filhos, é muito comum isso. E como a qualidade de vida é boa, as pessoas vivem mais, têm mais acesso a saneamento básico, a atendimento, a questão de saúde e tudo mais, então, enfim, as pessoas vivem mais e têm menos filhos, então o que acontece? Vai aumentar, né, essa taxa aí da longevidade, obviamente. E vamos lá, graças aos avanços da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Velha não, idosa, né? Ninguém usa mais velho esse termo aí. Mas enfim, isso ocorre em função do, letra A, declínio da taxa de natalidade, então nasce menos pessoas e aumento da longevidade. Ué, isso aí tá certo, não achei erro na letra A não. É isso aí, nasce menos pessoas,
né? E aumenta a longevidade porque as pessoas vivem mais por causa da qualidade de vida. Vamos ver a letra B. Aumento da natalidade, isso não acontece na Europa, já está errado. Diminuição da longevidade, é o oposto, né? Se a população está ficando mais idosa, então a letra B está bem errada. Letra C, crescimento vegetativo, né, que é essa relação entre nascimentos e mortes. Então, se o crescimento é vegetativo, porque está nascendo mais gente. E aumento da taxa de natalidade. Não há aumento da taxa de natalidade na Europa, em países desenvolvidos não tem isso. E crescimento vegetativo também não, porque a taxa de natalidade é baixa lá, não é a letra C. Por enquanto a letra A, vou deixar marcada aqui. D, o aumento da longevidade do crescimento vegetativo. Aí que está a questão, o crescimento vegetativo é essa relação entre natalidade e mortalidade. Então, assim, a taxa de natalidade lá é baixa, as pessoas estão tendo poucos filhos. Então não é a letra D. Letra E, declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. Então aí não faz o menor sentido, a população está ficando velha, segundo aqui o texto, né? A letra A. Letra A. Então pensa o seguinte, em locais onde são países desenvolvidos, a tendência é essa, as pessoas demoram mais tempo a se formar, e as pessoas têm menos filhos, então a taxa de natalidade é baixa, as pessoas vivem muito, a taxa de natalidade é alta. Ah, é isso aí. Então, quando a gente pensa em DH, a gente pensa nisso também. País em desenvolvimento, morrem muitas pessoas mais jovens. Então, é o caso do Brasil, principalmente por causa da violência, então acidente de trânsito, que é o nosso caso aqui, né? Vou pegar o México, por exemplo, é mais a questão da violência mesmo. Então, tem esses macetes. Falou que é país desenvolvido, Europa, as pessoas têm poucos filhos e vivem muito. Basicamente isso. Aí tem uma questão interessante, né? A migração para a Europa. Você vê uma quantidade muito grande de povos, principalmente do Oriente Médio, que segue ali a Europa, que era basicamente o país composto por países cristãos. Estou falando da Europa Ocidental, né? Você tem uma forte migração de muçulmanos para a Europa e o pessoal está tendo muito filho. Então, o pessoal lá está a pé da vida lá, os tradicionalistas lá. Mas enfim, eu sempre concordei que todos os países que foram colônias de algum país europeu, nós deveríamos ter um livre acesso a esses países. Então, por exemplo, o caso de Portugal, a gente teria ter um acesso facilitado a Portugal. O caso da França, que colonizou uma parte do continente africano, então o pessoal deveria, né, ter uma forte migração para a França também. Por quê? Porque esses países enriqueceram pelo processo colonial, utilizando sistemas naturais desses países, utilizando a mão de obra desses países. Então, enfim, está na hora de dividir, né, Europa? Então vamos lá. A Universidade Federal de Pernambuco, questão 3. Um estudo sobre a dinâmica e a distribuição da população de uma determinada área é realizado a partir do conhecimento da compreensão de seus indicadores demográficos. E vamos lá. Em relação a alguns desses indicadores, analisa as proposições abaixo, assinalando V para as afirmativas verdadeiras e o F para falso. Como dá para fazer V ou F lá no formulário, eu fiz uma adaptação. Era para marcar só as verdadeiras. Se não marcou, é porque é falso. Então, beleza. Entenderam? Vocês devem ter entendido lá. É para assinalar só as verdadeiras lá no formulário. Então tá o seguinte. Primeiro, a densidade demográfica é obtida a partir da divisão da superfície territorial de um lugar pela sua população absoluta. E essa é falsa. Por quê? Porque a conta é o seguinte, você divide a população absoluta, então pega imigrante, pega todo mundo que está lá e divide pela área. É o oposto. E eu sinceramente odeio esse tipo de alternativa. É um pega que não está querendo saber se você se sabe o conteúdo. É um decoreba isso. Né? Eu sei porque é decoreba, né? Tem muito tempo que eu dou aula no segundo ano. Tem anos, então dou aula no segundo, tem uns 10 anos. A última vez que eu dei aula no segundo ano. Por isso que às vezes até patino um pouco nesse conteúdo. Mas como eu sei que é importante no terceiro, retomar conteúdo do primeiro, que eu já dou aula tem muito tempo, do terceiro também estou dando aula já tem um tempo já. Agora do segundo, às vezes eu até preciso dar uma estudada. É um saco decorar isso, realmente. E a pessoa está lá prestando concurso e tem que saber biologia e física e sociologia e matemática e português, enfim, todas as disciplinas que vocês
cursam, eu acho desnecessário uma alternativa dessa. Ela é falsa por causa disso, mas ah, cada dia mais o pessoal não está utilizando esse tipo de, principalmente no Enem, esse tipo de questão não, é mais em vestibular. Você vê com a questão da Universidade Federal de Pernambuco. For ver questão da UFA, quando é vestibular, vê que tem uns pegas também, é bem comum isso, em vestibulares, Unesp, quem for fazer aí, FUVEST e tal. Então, Enem não está cobrando dessa forma, não. Colocam textos grandes, né? Para você ler e você tem que ler, você tem que ter interpretação de texto, ter um conhecimento geral. Depois, o crescimento vegetativo é calculado com base nas taxas de natalidade, mortalidade e migração. Aí está errado, porque a migração não faz parte desse crescimento vegetativo, é natalidade e mortalidade. A migração já tem relação com a população absoluta. Depois, o superpovoamento de uma área não é identificado apenas pela densidade demográfica, como Bangladesh. Eu sempre coloco Bangladesh como exemplo. Bangladesh é 1/3 de Minas Gerais e tem mais de 100 milhões de pessoas, é um exagero lá. Mas também pelas condições socioeconômicas existentes. Sim, sim, superpovoamento em relação a condições socioeconômicas também é verdadeira essa. Depois, a taxa de mortalidade infantil identifica o número de óbitos de crianças menores de 1 ano. Também tá? É um saco também, a pessoa pode ficar em dúvida, não, menor de 1 ano não, mas até 1 ano. Se a criança nasceu, mas morreu com 10 meses, então ela conta nos índices de mortalidade infantil, nessa taxa. Importante, porque questões, aí tem relação com questões do neonatal, questões daquela necessidade mais básica e mais necessária, mais, digamos assim, que necessita uma estrutura maior para que a criança sobreviva até 1 ano. Depois de 1 ano, ela vai já tendo mais resistências e tal, e que o que aumenta a mortalidade, aliás, diminui a mortalidade infantil, é justamente as vacinas, né, o acesso aos nutrientes, enfim. Então está correto ali, é verdadeiro. Depois, a taxa de fecundidade, indicador populacional que influencia diretamente o comportamento de um outro indicador, o da natalidade. Esse tem uma relação muito forte, realmente. Fecundidade é basicamente quantas pessoas, em média, o casal ou a mulher tem filho e tal. Então, ela tem relação com a natalidade, sim. Essa aqui também está correta. Então, são as 3 últimas aqui, era para marcar lá no formulário. As 2 primeiras, não. Mas não, é um pouco difícil essa questão. Não é tão fácil assim, não. MEC, da Mackenzie, né? Na verdade. Leia. Sim. Brasil em 2020. Essa é de 2000. Adoro essas previsões, né? Vamos ver. Né? Porque esse aqui é de uma revista, uma reportagem de 2009. Vamos ver o que eles achavam de 2020. Lógico que eles nem imaginariam que teria uma pandemia, né? Será, é claro, um Brasil diferente sob vários aspectos. A maior parte deles imprevisível, com certeza. Vocês não têm noção do que acontece entre 2009 e 2020. Não tem noção. Enfim, uma década é um período longo o suficiente para derrubar certezas absolutas. Ninguém prediz uma Revolução Francesa, uma queda do Muro de Berlim ou um ataque às Torres Gêmeas de Nova York. Tá. Mas é também um período de maturação dos grandes fenômenos incipientes. 10 anos antes da popularização da internet, era possível imaginar como mudaria o mundo. Da mesma forma, fenômenos detectáveis hoje terão seus efeitos mais fortes a partir de 2020. Sim, é verdade, né? Rede social começou a surgir lá em 2010, 2009, pelo que eu me lembro. Até antes, né? 2008. Foi que? Não, 2010, 2009, quando surgiu o Orkut, tinha o MSN. Eu nunca deletei minha conta do Orkut, se brincar, tá lá até hoje. O MSN a gente usava muito ao invés do WhatsApp. Lógico que não existia ainda os celulares que tinham um bom acesso à internet. A gente acessava o Orkut, MSN pelo computador, não é pelo celular. Éramos 6, seremos 3. O que está mostrando, né? Em 1960, a brasileira tinha uma média de 6 filhos, a questão de fecundidade aí. Nossa, 6 filhos, né? Em 80, passou para 4. É o caso dos meus pais, né? Eu sou o 4º filho. Encerrou por aí. Né? 4 filhos. Em 2000, 2 filhos. Em 2020, 1,5. Mas é 1,5? Como assim, né? É um cálculo aí. A pessoa não tem um filho e meio, né? Tipo assim, aquele ali é agregado da família. Não é bem assim. Mas assim, de vai brincar, vai ter um filho, sei lá.
para frente. Não sei, mudou muita coisa. A pandemia, ela vai mudar algumas certas coisas assim. Com base no enunciado na imagem, apresente características para explicar o fenômeno da transição demográfica no Brasil. Ah, é uma questão aberta. Ok, então vamos lá. Vou colocar aqui algumas questões aqui para vocês responderem. Questões não, palavras-chave, tá? Para vocês delinearem o pensamento de vocês. Então, o que mudou, na verdade, de 60 a 2020? Intensificou-se o processo de urbanização, né? A cidade em si, ela tem, por causa da sua dinâmica do cotidiano, uma propensão para que os casais tenham menos filhos. Houve também uma diminuição no casamento, um aumento do divórcio, isso também tem relação, então as pessoas se divorciam mais cedo, né? Às vezes, assim, antes o pessoal casava e tentava 10, 15 anos, hoje o pessoal não está tendo muita paciência e está divorciando mais cedo, infelizmente, né? Tem a questão da necessidade também, que eu até falei sobre a Europa, mas é uma tendência geral, o tempo de preparação para o mercado de trabalho, de estudos, é maior do que era antigamente. Realmente, na década de 60, a pessoa que era graduada, pô, ela já saía com quase 100% de certeza que vai estar empregada, vai ter vaga para ir no mercado de trabalho. A partir de 2000, da década de 90, principalmente, já não era assim, né? O mercado já estava, tinha muita gente já graduada, formada em algo, digamos assim, já era necessário na década de 90 você ter pelo menos uma pós-graduação. Nossa, você está fazendo pós-graduação, que chique e tal, tudo bem. A partir de 2000, então, a gente vê que é necessário mais anos de estudo, de preparação, né? E depende da área, claro, né? A área da docência, por exemplo, que é onde eu estou, realmente. Hoje a pessoa sai graduada, ela vai ter que lutar, acaba fazendo mestrado, né? Depois tem que fazer um doutorado. Hoje eu conheço tanta gente, eu conheço alguns colegas que têm doutorado, mas estão lutando, procurando emprego, ou trabalhando como de contrato, não é? Então é complicado. Antigamente, na década de 90, a pessoa tinha doutorado, era praticamente acesso direto à Universidade Federal. Hoje não é assim mais, então acaba que você gasta mais tempo. Não estou querendo desanimar vocês, não. Só falo o seguinte, entre numa área que você realmente goste. Eu gosto disso aqui, não pensa, eu vou nesse aqui porque eu não gosto, mas esse aqui que dá dinheiro. Enfim, dá dinheiro se você for bom profissional, na verdade. Ficar rico, gente, você tem que ter herança. Ficar rico desencana, não é fácil assim não é, é bem complicado. O negócio é você fazer algo prazeroso, você sente prazer, né, já que você vai trabalhar até os 70 anos, pelo menos, é a forma da Previdência, né? Então, assim, que seja algo que você goste, você sinta prazer, você vai trabalhar muito, mas ao mesmo tempo vai ser algo prazeroso e que dê para você viver bem, né? Viver dignamente. É isso que você tem que pensar. Esse é um conselho, né? Cada um faz o que quiser. Bom, então questão da mudança, urbanização, maior tempo de preparação para o mercado de trabalho, relações conjugais que foram mudando ao longo do tempo, a questão também da ampliação dos métodos contraceptivos, muito importante. Hoje a pessoa pega camisinha de graça, todo mundo fala tranquilamente, né? Não tem esse tabu tanto. Bem que estão querendo voltar ao tabu, né? Enfim, não pode falar sobre sexo na escola. As pessoas não falam de sexo no sentido pervertido, né? Você sabe, né? Principalmente o professor de biologia vai falar no sentido educacional, não é? Algo que é muito importante, algo que a gente não precisa inventar a roda, né? Se a gente for observar os países desenvolvidos e principalmente aqueles que têm os melhores índices educacionais, é considerado as melhores escolas, pega lá nos países da Escandinávia, Austrália, na Oceania e tudo mais, você vê que eles têm educação sexual lá no ensino fundamental, né? Aqui no Brasil o pessoal tá, estão falando besteira para os nossos filhos. Não é bem assim, a ideia é conscientizar o que é isso, né? Relação sexual, que é uma coisa que é natural do ser humano, mas tem suas consequências e por aí vai. Por que eu estou falando tudo isso? Porque pode haver, por essa mudança social no Brasil, principalmente, algumas questões
né, que podem influenciar na questão da taxa de fecundidade. Isso que está falando é taxa de fecundidade, né, a fecundidade brasileira. Por quê? Porque se a pessoa não tem educação sexual em casa e na escola, em casa é complicado. Em casa a pessoa não faz, tem família que faz, tem outra que não. Por isso que é importante isso na escola. A gente não pode contar que os pais vão falar sobre isso. E a questão não é falar como fazer, a questão é falar dos métodos contraceptivos, né, dos riscos, das doenças e tudo mais. Se você não tem isso na escola, o que acontece? A tendência é a pessoa sair engravidando aí, enfim, complica a situação, aí acaba que essa taxa de fecundidade até aumenta, aí a pessoa tem filho cedo, acaba que larga a escola, acaba que o mercado de trabalho vai ficar mais difícil para a pessoa acessar, né? E, enfim, aí acontece a coisa ruim que a gente não quer, né? A gente quer pessoas bem instruídas, né? Pessoas com pensamento crítico, que saiba identificar o que é fake news, o que não é. Ah, entendeu? É isso que a gente quer, que vocês, né? Vocês pensem por si só, não fiquem ouvindo os outros, né? Não duvide até do professor, a ideia é essa, duvide, você tem que pensar, tem que ter um pensamento crítico. Eu não concordo, por que eu não concordo? Tem que ter um embasamento. A gente incentiva vocês a lerem, a se informar, a pegar informações mais verídicas, verossímeis, né? Será que foi um artigo científico que foi ali analisado pelos pares, pelos cientistas, ou é um tiozão que está lá no WhatsApp falando o que pensa, ou porque ele compartilhou algo do WhatsApp? Então, entenderam? Isso influencia, eu estou falando tudo isso porque influencia até, como essa é a última aula, a da demografia, isso influencia na demografia, tudo que eu estou falando, tudo tem relação em geografia. Tá? Tudo que modifica o espaço geográfico, ele está nesse universo. Tá? Então, quando a gente for pensar em taxa de fecundidade, o que alterou é, ensino, métodos contraceptivos, urbanização, maior tempo de estudo, que é algo que é lógico, é linear, que foi sendo progressivamente, né, seguindo os parâmetros do que acontece no mundo desenvolvido. Mas eu sinto que no momento que nós estamos passando, deu uma chacoalhada nisso aí. Vamos ver as consequências daqui para frente. Ok, vamos para a última questão, né? No Enem de 2013, então, mais uma vez, taxa de fecundidade, né, entre 1940 e 2010, você vê que a taxa de fecundidade caiu conforme estava até mostrando a questão anterior, né? A quantidade de filhos foi diminuindo. O processo registrado no gráfico gerou a seguinte consequência. O que foi a consequência dessa queda do número de filhos por casal? Decréscimo da população absoluta. Olha, não dá para afirmar isso, porque a população absoluta pega todo mundo. Não é só quem nasceu aqui no Brasil. O Brasil pode receber uma leva de imigrantes, né, que vem para cá. Né? Hoje não está recebendo tanto assim, não. O pessoal fala tanto da Venezuela, mas a maioria dos venezuelanos não estão vindo para cá, eles vão para a Colômbia. Prefere a Colômbia que aqui, porque você tem um acesso entre as principais cidades lá da Venezuela, são mais próximas à Colômbia do que aqui. Né? As principais cidades estão lá mais próximas ali do Caribe, né? Ali em Caracas, naquela região. Né? O Brasil faz fronteira com o Sul, né? Que é uma área meio despovoada da Venezuela. E o sul da Venezuela, que eu estou falando, é claro. Né? E enfim, eles estão indo para a Colômbia, tem o idioma é o mesmo, é espanhol e tudo mais. Então, enfim, a população absoluta junta imigrantes, então não é isso. B. Redução do crescimento vegetativo influencia, né? Crescimento vegetativo na relação de quantidade de pessoas que nascem e de morrem, taxa de natalidade e mortalidade. Então influencia sim, por enquanto eu estou com a letra B aqui, estou postando aí. Vamos ver se diminuição da proporção de adultos. Não, porque o que acontece? É a questão da migração, da população absoluta. Só porque caiu a quantidade de filhos por casal não quer dizer que vai diminuir o número de adultos. Não é certo isso. Pode ser, mas não é certo. O que é mais certo é isso aqui, ó, B. D. Expansão de políticas de controle de natalidade. Não, controle de natalidade, se a natalidade tivesse altíssima, se a gente continuasse tendo 6 filhos, o casal, em média, não. E aumento da renovação da população economicamente ativa. Não tá renovando assim, porque está nascendo menos pessoas. É a letra B. Acho que acabou aqui. Cara, estudando babá. Então é isso aí, gente. Esse é o último vídeo, então, corrigindo as questões do PET. Eu vou colocar um dia agora
para atender no Meet quem tiver dúvidas ainda, para a gente poder encerrar esse bimestre, certo? Então, espero que todos continuem bem, né, com muita saúde, sem coronavírus, sem dengue, sem qualquer outra enfermidade. E é isso aí, até a próxima aula.